No livro de Atos 3, nós vamos ver uma história que fala sobre um coxo, um homem que tinha uma deficiência física, sentado à porta do templo chamado Formosa, que vivia ali a pedir uma esmola. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso primeiro, que às vezes a gente está pedindo às pessoas à nossa volta o pedido errado, a coisa errada. Aquele homem pedia para todo mundo que passava ali dinheiro. Para quê? Para alimentar, para se alimentar, para alimentar aquela situação que ele estava. Ele estava vivendo uma situação cômoda. Nos dias de hoje, muitos de nós vivem daquela mesma forma. Se amolda ao sistema, se amolda a uma situação e acha que nada mais vai resolver. E passamos, muitas das vezes, a vida de campanha em campanha, pedindo a alguém, faz uma campanha por mim, faz uma oração por mim, mas não tomamos posse daquilo que nós precisamos. A maioria de nós tem uma petição diante do Senhor. E muitas das vezes, como a própria Bíblia diz, não recebemos porque estamos fazendo o pedido errado. Ou as pessoas que nos ouvem escutam a gente fazer aquele pedido e nos dá exatamente o que pedimos. Às vezes nós estamos cegas para a verdadeira necessidade das pessoas. Aquele homem precisava viver um milagre do Senhor. Ele precisava ter uma intimidade com Deus. Pedro era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que havia conhecido o Senhor, que sabia que Jesus curava, que sabia que os milagres eram possíveis ser realizados, porque eles vinham realizando muitos e muitos milagres. Essa é a diferença do Pedro daquele tempo para nós hoje cristãos. Manifestar a glória de Deus. Primeiro nós temos que ter ousadia para profetizarmos em nome do Senhor Jesus. Temos que ter vida no altar para que o Senhor possa respaldar aquilo que nós estamos falando. Precisamos ter amor e compaixão. Pedro entendeu que não adiantava dar apenas algumas moedas para aquele homem, porque no outro dia ele estaria novamente no mesmo lugar, porque a necessidade dele era diária. Ele precisava de mais, ele precisava de um encontro profundo com o Senhor. E foi isso que Pedro resolveu mostrar para aquele homem, dar àquele homem uma experiência com Jesus. Ele profetizou. E porque Pedro profetizou naquele tempo, porque esses homens, Pedro, Tiago, João, Mateus, Paulo, todos esses profetas do Senhor, esses apóstolos, que foram grandes homens do Senhor, tiveram intimidade com Deus e fizeram tantas maravilhas em nome do Senhor, que a nossa fé foi ativada e que nós procuramos nos espelhar dele. Precisamos nos espelhar mais nos homens de Deus e ouvir mais Jesus falar aos nossos corações. Precisamos cuidar daqueles que Deus coloca no nosso caminho financeiramente, materialmente, sim. Mas precisamos ainda mais levar essas pessoas a ter uma experiência com Deus. Houve uma época que na cidade onde morávamos, nós gostávamos de levar sopa para os moradores de rua. E a gente levava, até que a gente começou a perceber que o que a gente estava fazendo, havia uma multidão que fazia. E na verdade, não fazia diferença na vida deles, sabe? Porque quantas vezes nós chegamos com um marmitex para entregar e eles tinham num cantinho 3, 4 outros marmitex de pessoas que haviam passado primeiro do que a gente, e a gente nem sabia, oferecendo também comida, e eles pegavam para depois escolher a melhor comida. Chegou um momento que a gente entendeu que a gente não tinha que levar apenas o alimento físico, mas era necessário levar o alimento que ia alimentar a alma, mostrar aquelas pessoas através das nossas orações, através do nosso gesto de amor, que eles eram preciosos para Deus e principalmente para suas famílias.
E assim fizemos por um bom tempo. Nós levávamos sim o alimento, levávamos café quentinho, levávamos água, levávamos o que poderia alimentar o corpo físico. Mas nós levávamos um violão e levávamos uma turma para cantar e depois para orar por aquelas pessoas. Fez muita diferença na vida de muitos. Todos foram alcançados? Não. Mas aqueles que tiveram fé para ser alcançados, foram alcançados. Alguns até pediram para que fossem encaminhados para algum grupo de apoio para que eles pudessem deixar o vício, porque eles entenderam que tinha uma família que os amava e desejava tê-los por perto. Essa é a nossa função como homens e mulheres de Deus. Somos nós refletir a presença do Senhor, e é necessário que a gente leve esperança, leve palavra de vida, palavra de salvação e palavra profética, para que essas pessoas possam ter a sua fé ativada. Talvez nesse dia você está precisando ativar a sua fé. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, seja alcançado, seja abençoado. Em nome de Jesus eu profetizo que essa doença vai cair por terra. Em nome de Jesus eu profetizo que essa escassez chegou ao fim. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que a sua família será restaurada. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa. Eu profetizo uma porta de emprego. Deus conhece você e Ele quer ter relacionamento com você. E eu oro nessa hora que a face do Senhor possa resplandecer sobre a sua face, que o seu coração possa ser tocado, possa ser inundado, que o Espírito Santo de Deus esteja te visitando nessa hora, te confortando, passando o bálsamo dele no seu coração, curando as suas feridas emocionais mais profundas, te libertando do seu maior inimigo, você mesmo, te libertando do comodismo, te libertando da frieza espiritual, te libertando do vitimismo. Em nome de Jesus, seja alcançado por essa palavra. E se você crer que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso para te alcançar nessa hora e transformar a sua vida, assim como aquele coxo, aquele homem, aquele paralítico teve a sua vida transformada mediante uma palavra profética, levanta suas mãos e diz: eu recebo, eu creio em nome de Jesus e tomo posse. Tome posse da sua vitória, porque Deus é contigo nesse dia. Ele quer fazer algo novo, transformar a sua vida. Receba aí.